mais um episódio podcast Histórias que Curam. Toda segunda-feira vai ao ar um episódio novo de Histórias que Curam, que trazem histórias de pessoas que passaram pela dor, mas se ressignificaram ou ainda estão se ressignificando. Não fique de fora, vai no YouTube, segue, compartilha, dá o like, segue no Instagram também. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Priscila Roldão. Ela é nutricionista, mãe, esposa, e ela vai trazer um pouquinho da história dela, que viveu uma alegria imensa no positivo, mas teve que enfrentar, infelizmente, o peso de perder. Mas, sem sombras de dúvida, o sonho vai renascer. Bom dia, Priscila, tudo bem? Bom dia, Carol, tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito obrigada por aceitar estar aqui, né? Por abrir um espaço da tua agenda, que a gente sabe que nutricionista nessa época do ano não é fácil, né? Correria. Sinta-se à vontade, né? O podcast hoje é todo seu. Eu espero que seja realmente impactante, porque a tua história, ela é mesmo impactante. Priscila, me conta um pouquinho como que foi a tua infância, como que era a tua vida antes de tudo acontecer. Bom, a minha vida, assim, sempre foi uma loucura. Eu, sou filha adotiva. Eu descobri muito tarde, né, que eu era filha adotiva. E na época, assim, a gente fica meio se perguntando, né, o que aconteceu, o porquê. Mas sempre tive muito amor dos meus pais, né? Os meus pais são Valdemir e Albertina. Tenho a minha irmã também, a Patrícia, né? E também tenho a minha família biológica, né? Que hoje eu descobri. Sou muito amiga dos meus irmãos, né? Tem alguns que eu sou mais próxima. Sou madrinha, né? De um dos meus sobrinhos biológicos, o Caleb. E a minha infância foi boa, né? Teve esse período ali dos 16 anos que eu descobri a minha adoção, que eu fiquei um pouco revoltada, né? Porque nessa idade não tem como não ficar. Sim. Mas sou eternamente grata, assim, aos meus pais, né? Por terem me acolhido, me criado, me deram educação. E eu amo eles demais. Que bom. Então, como que funcionou no início da tua infância? Tu não imaginava que tu era adotada. Então, assim, com 16 anos tu descobre porque eles decidem te contar? Ou alguém chega e te conta, olha, tu é adotada. Como que funcionou isso? Não, foi alguém, né? Foi uma pessoa aleatória que fez uma brincadeira, falou pra mim. E na hora eu fiquei meio assim, será, né? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, assim. Eu tinha algumas desconfianças, mas eu não tinha certeza de nada. Até porque eu tenho foto desde quando eu tinha 1 dia de vida, né? Eu tenho um álbum, assim, né? Que meus pais sempre gostaram de bater fotos e tudo mais. Eu tenho esse álbum. E aí eu só desconfiava, mas não tinha certeza. E aí essa pessoa veio, falou e eu fui enfrentar os meus pais. E aí na hora, assim, minha mãe ficou meio balançada, né? Não quis me falar, mas daí o meu pai me falou. E na hora, assim, como eu disse, né? Fiquei meio assustada, fiquei meio me sentindo rejeitada, né? Pela minha família biológica. Uhum. Mas depois eu comecei a entender, né? Eu sei a sorte que eu tive de vir para essa família. De ganhar a educação que eu ganhei, o amor também, né? E, como eu disse, eu sou muito grata, então acho que tudo acontece por algum motivo, acredito que eu tô nessa família por algum motivo também, algum propósito, e é isso. Uhum. E então, quando tu chega pra tua mãe e confronta, automaticamente, assim, nem teve muito confronto, ela liberou. Mas como que funcionou? Tu foi a querer saber quem eram os teus pais biológicos? Eu quero saber, eu fui atrás. Ou tu preferiu, não, eu não quero, eu vou deixar assim mesmo. No começo eu não quis muito, assim, porque veio a revolta, né? Veio a revolta, mas em seguida eu quis saber, né? Descobri quem era a minha família, só que eu não tinha nenhuma informação. E na época, assim, a minha mãe ficava muito triste, aí eu não queria mexer nisso. E aí, um pouquinho antes de casar, o meu pai, né? Ele resolveu me dar de presente, descobrir quem era a minha família biológica, que ele tinha o nome da minha mãe biológica, tinha o nome de uma professora que dava aula para os meus irmãos, e aí a gente foi atrás. E aí lá, né, bati lá na porta deles, eu lembro que foi uma sexta-feira santa, né, e foi... todas as minhas histórias é tudo relacionado com alguma coisa assim, alguma época, né, religiosa, ou, né, depois vocês vão entender, mas...
Foi bem na Sexta-feira Santa, a gente bateu lá, tava uma chuvarada, e aí eu conheci os meus irmãos, né? Eles me aceitaram, e hoje, né, só alegria. E esses teus irmãos que são biológicos, são todos homens ou tem mulheres também? Não, tem mulheres também, né? São homens e mulheres. E tu seria, no caso, a mais nova? Não, depois de mim ainda tem mais alguns. Eu acredito que eu sou mais ou menos assim do meio, né? Depois de mim, acho que tem umas 4, 5. Entendi. Então, assim, já foi ali o início, né? Aos 16 anos, um giro de 360 na tua história, né? Foi. Apesar de que ela tenha sido muito boa, graças a Deus, né? Tu foi muito bem acolhida. Mas a gente sabe que isso mexe muito no emocional, né? Sim. E me conta um pouquinho dessa parte religiosa. Tu é católica desde que tu se entende por gente, batizada, cresceu na fé, como é que funcionou? Eu sou batizada na Igreja Católica, os meus pais são muito católicos. Na verdade, a minha família toda, sim, a maioria são católicos, né? Então, eu cresci com essa doutrina. Claro que a gente tem a fase ali que a gente, né, não liga muito. Então, ali a parte da adolescência, até o começo da vida adulta, assim, eu meio que ia obrigada, né, pra missa. Então, eu ia, assim, todo domingo, né? Sempre tinha aquela rotina, mas era meio que uma obrigação, né? Depois, né, a gente começa a entender melhor, a gente começa a se aproximar mais de Deus, eu começo o meu relacionamento também, né, o meu marido, eu acho ele uma pessoa de muita fé, né, e a gente começou a frequentar por livre e espontânea vontade, né, e aí a gente fazia um ritual, todo domingo a gente ia na missa, né, que é a missa do Santo Antônio, inclusive que foi a igreja que a gente escolheu para casar, né, mas a gente ia todo domingo, então ali eu acredito que a partir dos meus 20 anos que a minha fé começou, né? Porque antes era uma fé meio forçada, mas eu acredito que é ali que ela começou a tomar forma, né? Na verdade, eu sempre comento assim, Priscila, os nossos pais, eles plantam a nossa fé, eles vão regando, né? Só que daí eles já estão numa etapa mais avançada. Só que nós, olhando para trás, a gente até agradece de eles terem plantado um pouquinho, né? Sim. Porque realmente na adolescência, o adolescente, ele não tá preparado para isso. Então, ele tá, né, mudando toda a história dele, a vida, ele tá se conhecendo. Então, a fé fica mais abaixo. A não ser que a pessoa realmente já tenha aí uma vida muito ligada desde criança, né? Porém, contudo, quando a gente se conecta com Deus, de certa forma, nós já fomos conectados, né? Diferente de alguém que não conhece a fé desde criança. Então, eu até falo que eu sou muito grata também pela minha avó e pela minha mãe terem insistido, que às vezes eu até gaseava a catequese, sabe? Mas é verdade, hoje eu super agradeço de elas terem plantado e regado essa fé. E aí tu conhece o Júlio, né? E vocês casam aos 17 anos, é isso? Não, a gente começou, eu tô com 36, né? A gente começou, eu tinha de 21 para 22, né? A gente se conheceu, inclusive a nossa história, assim, é bem louca, porque ele ia tocar no meu casamento, porque antes do Júlio eu tive um relacionamento onde eu ia casar, ele ia tocar no meu casamento. E como são as coisas, né? Os propósitos de Deus mesmo, porque não casei. E aí a gente começou a se aproximar, eu já era amiga da irmã dele, né? A gente foi se aproximando e foi uma coisa assim muito rápida. A gente começou a namorar, em seguida ele foi morar comigo, né? A gente morava na casa dos meus pais ainda. Aí em seguida ele me pediu em casamento, a gente casou e foi essa loucurada aqui. Bem apaixonado, Bem né? apaixonado. E é bem o jeito do Júlio, né? O Júlio, ele também tocou no meu casamento, ouvintes. E eu quero até trazer esse relato aqui para vocês, porque assim, os meus convidados, eles são convidados de Deus. Como que funciona isso? Os meus convidados, eles passaram na minha vida em algum momento. A Priscila, por exemplo, em 2014, nós nos encontramos num corredor de hospital de Laguna. Eu estava com cálculo renal e ela estava, eu acho que, descobrindo uma apendicite, né? Isso. Mas ela estava com o Júlio, inclusive, ela estava assim, sentadinha no chão mesmo, por conta da dor. Porém, assim, muito alegre, muito sorridente. Puxei uma conversa ali com ela, duas pessoas comunicativas, num corredor de hospital com dor, conversando. É sobre isso, né? E aí, eu descobri que ela era filha da dona Albertina, que foi minha professora, inclusive uma professora muito brava, mas também que remeteu uma educação maravilhosa, porque ela sabia botar ordem na sala, né? Verdade. E aí, depois, mais pra frente, o Júlio, que é o esposo da Priscila, ele é DJ, e ele tocou no meu casamento, né? Mais uma aproximação que nós tivemos, né? Foi. E eu acho que antes de tu ganhar o Valentim, que depois nós vamos entrar nesse assunto, eu estava numa missa na Roseta, e me destacou a Priscila e o Júlio, porque eles estavam ali na missa, e eu coloquei o olho nela e nele, e eu falava, meu Deus, que linda, bem barrigudinha, ela já estava, né?
E aquilo marcou. E naquela mesma semana, eu acompanhando no Instagram, eu vi que ele tinha nascido prematuro. Então, assim, de certa forma, os meus convidados, eles já esbarraram na minha vida em algum momento. Então, o que eu quero falar para vocês, ouvintes, é o seguinte: prestem atenção a tudo que acontece ao redor de vocês no dia a dia, no cotidiano, porque muitas vezes lá na frente Deus vai conectar essas pessoas nas suas vidas. Hoje eu compreendo isso. Antes eu nem entendia. E quando eu estou fazendo as escolhas dos convidados, ele toca no meu coração e fala: chama ela, convida ela. Eu olhei para a Priscila e falei: como que eu vou chamar a Priscila, né? Falei: não, tudo bem, eu vou obedecer, né? E quando eu fui conhecer a história da Priscila, ela ia muito mais a fundo e se conectava até mesmo com a minha história pessoal. Então, isso eu acho lindo. E é uma das perguntas que muitos ouvintes fazem. Como que tu convida, né? Como que funciona? E é assim que funciona, gente. Então, eu fico muito feliz, Priscila, de ter esbarrado a minha vida na tua. E, sem dúvidas, ela não sairá mais. Com certeza. E eu agradeço, né, como eu falei, pelo convite, por me dar um pouco de voz, né, para me representar as mães, né, as mães neonatais, as mães que, né, só tiveram positivo e tiveram pouco tempo, né, de gestação, as mães que perderam os filhos com pouca idade, enfim, né, as mães que não têm voz, né? As mães, né? As mães. E quando tu casou com o Júlio, tu tinha essa vontade de ser mãe já? Não, na verdade, eu sempre falei que eu não queria, né? Eu sempre enchi a boca para dizer que eu não queria ter filhos. E quando eu conheci o Júlio, era o sonho da vida dele. Ele sempre falou para mim que meu sonho é ser pai. Inclusive, ele é um babão com criança. A gente tem 3 afilhados, né? Que é o Caleb, que é filho do meu irmão e da minha ex-cunhada, né? Tem a Alicia, que é filha da Cris, que é uma amiga minha de infância, né? A Cris. E a Lavínia, né, que foi a nossa primeira filhada, que ela é filha da minha cunhada, que é irmã do Júlio. Então, ele é, nossa, apaixonado, né, eu também sou, mas ele é muito louco por criança, assim. Então, ele sempre falava que meu sonho era ser pai e tal, mas meu sonho maior é ficar contigo. Então, se tu não quer, ok, né? E aí, né, foi passando os anos, eu ainda continuava com aquela opinião, né, formada, que eu não queria. Só que eu acho que Deus começou a trabalhar ali, né, que eu comecei a pensar assim, bom, eu sou filha adotiva, por que eu não posso adotar? Tem tantas crianças precisando, né? Talvez eu não queira passar pela gestação, né? Mas talvez eu possa ser mãe. E aí foi passando assim, eu fui só pensando, mas não falei nada. E é muito louco, assim, porque 2 meses antes, né? Eu descobri que eu tava grávida do Ravi, que foi o meu primogênito, né? A minha primeira relação, assim, com a maternidade, né? Meu primeiro positivo, eu descobri em novembro. Em setembro, eu lembro que eu e o Júlio, a gente sentou para conversar e eu comentei com ele, né, que eu queria, assim, ser mãe, que, né, a gente podia pensar em adotar. Mas isso ficou uma conversa ali, claro, na época ele ficou feliz, né, mas ele falava, não, mas vamos tentar gerar, né, primeiro e tal, caso não desse certo, se demorasse demais, a gente podia entrar na fila da adoção. E, né, para minha surpresa, menos de 2 meses depois dessa conversa, eu tive o meu primeiro positivo, né? E foi um misto de sentimentos, porque eu não queria, mas ao mesmo tempo ali, né? Quem é mãe sabe, a gente olha aquele positivo, a gente já ama, né? A gente já sente um misto de emoções ali. E aí foi assim que eu descobri minha primeira gestação, e aí foi uma alegria para todo mundo. Foi um susto, mas foi uma alegria para todo mundo, para os meus pais, né? Porque eu tenho 2 sobrinhas que são filhas da minha irmã, mas hoje elas já são adultas, né? Então, né, ia ser um bebezinho novo para chegar, né? Ele foi, né? Foi, sim, para trazer felicidade. Priscila, então nessa conversa que tu tem com o Júlio, tu acha que já estava grávida? Não, eu acredito que não, porque eu descobri, a minha gestação foi uma gestação tardia, né? Porque eu já descobri, acho que eu tava de 8 semanas ou 9 semanas, assim. E aí já começamos a fazer o pré-natal, né? E tava tudo bem. Só que teve um dia que a gente foi lá pra fazer o exame de rotina, né? Ouvir o coraçãozinho. Eu tava de 13 semanas, né? E não tinha mais batimentos. E qual é a sensação quando tu vai pra fazer um ultrassom? Porque tu foi para um ultrassom de rotina, né? Foi. E aí, como que é essa parte? Eles são, assim,
Eles acolhem as mães ou eles já jogam a notícia direta, ó, não tem mais batimento? Como é que funciona essa parte? Eu até passei uma situação, assim, bem desagradável, né? Das 2 gestações, não vou citar nomes aqui, mas foi uma situação muito desagradável. E eu cheguei lá na sala, né? Eu cheguei na sala, fui fazer ultrassom, e aí o médico comentou, né? Ele olhou pra gente, fez uma cara, a gente não conseguiu ouvir o coração, daí acho que foi o Júlio que perguntou, o que aconteceu, doutor? E aí ele falou, infelizmente, né, não tem mais batimentos. E aí, na hora, eu lembro que a gente ficou desesperado, o Júlio saiu, assim, dando soco nas coisas, assim, ele ficou muito desesperado, eu, na hora, fiquei em choque, porque até então, eu não sabia o quanto era comum acontecer aborto, né? Porque não é muito falado. Depois que eu tive a minha primeira perda, que eu comecei a ter contato com pessoas que já passaram por isso, mas antes eu não conhecia. Mas tu percebe que é porque a sociedade anula isso, ó, e elas acabam ficando mais na delas porque elas não têm voz para falar sobre isso? Isso. Hoje eu consigo ver por esse lado que realmente é isso, né? A gente não tem voz, por isso que eu ainda te agradeci, né, por dar voz pra gente, porque a gente é meio que invalidada como mãe, né? Porque a gente não tem os nossos filhos no braço, parece que a gente é menos mãe, sabe? E não é, porque a partir do momento em que o céu rasga para uma concepção, ali já é uma escolha, uma vida. Eu falo muito sobre isso porque eu fui a fundo disso, né? Dentro da minha religião, dentro dos meus conceitos, dentro dos meus estudos, a concepção já é vista por Deus. Então, o Ravi, o Valentim, eles já vieram do céu diretamente para a Priscila e para o Júlio. Eles são filhos de vocês. Sim. Independente do tempo que eles passaram, independente se foi só no início, ele já estava ali, ele tinha uma história e ele tem uma história, né? E eu não tenho dúvida disso. E tu é mãe, sim. Todas as mães que passaram por isso, passam ainda, estão aí, né, procurando às vezes um porquê. Porque o que eu percebo? Que as pessoas, elas projetam a vida delas nos outros e acabam achando que o que acontece com elas é com o outro assim também. Então, acabam até culpando as mulheres por elas não conseguirem, às vezes, chegar ao fim de uma gestação, né? Eu ouvi muitas coisas. Enfim. Da primeira gestação eu não ouvi tanto, mas agora do Valentim, nossa, eu ouvi coisas assim absurdas, coisas que eu acho que ninguém deveria ouvir, né? Mas principalmente uma mãe de luto, né? Mas em questão ali do Ravi, né? Como eu tava falando, eu achei muito desumano, né, a reação do médico, a reação das pessoas ali, mas hoje eu entendo que para eles é comum, né, não é normal, mas é comum, né, então acontece com muita frequência. Aí eu lembro, né, que teve um médico que falou assim para mim, é normal, 30% das mulheres têm um primeiro aborto, né, geralmente na primeira gestação tem um aborto, então assim, 30% é um número muito grande. Então, isso meio que te conforta, né, na hora, assim, porque tu pensa que tu não tá sozinha, mas pensa assim, pô, eu virei uma estatística, né, a gente pensa assim. E aí, foi indo, assim, a gente foi trabalhando isso, nosso psicológico, né, a gente já tinha comprado algumas coisinhas, eu tinha ganhado também alguns presentes, né, algumas coisas. E foi bem difícil, assim, o Júlio, na época, ele ficou muito revoltado. Ele ficou muito revoltado com Deus. Né? Ele ficou muito revoltado com Deus, assim, com toda a situação. Eu fiquei muito revoltada, mas mesmo assim eu ainda, né, mantive a minha fé. Eu tentei, assim, né, entender os propósitos de Deus. Aceitar é meio difícil, né? Mas a gente tenta entender e é isso. E, Priscila, por mais que eles estejam acostumados com isso, eles estão acostumados. Porém, o ser humano que está ali, ele não está acostumado ainda. Então, é sobre isso. Porque, assim, se tu escolhe uma profissão, né? Por exemplo, eu sou terapeuta. Imagina se chegar a 20 casos iguais para mim, cada um eu tenho que acolher, porque para vocês não era comum. Era assustador. Estavam os dois ali, né? Então, eu acho que isso tinha que, sim, ser olhado com mais amor, por mais que eles estejam acostumados, por mais que aquilo já faça parte da rotina deles. Mas eles precisam analisar se fazem parte da rotina do outro, porque a empatia com o outro, ela está cada vez menor no mundo.
O mundo está acelerado na tecnologia, no dia a dia, na correria, que parece que as pessoas simplesmente acham que o outro é um robô, tem que ser assim, a forma é assim, e não é assim que funciona, né? Dali pra frente, vocês começaram o primeiro luto da vida de vocês, né? Foi. E eu tive que fazer uma curetagem, né? Porque como eu já tava com mais semanas, né? Não deu pra expelir. E aí eu fiz a curetagem, que foi outro momento muito difícil, porque eles me botaram na maternidade. E eu fiquei ali esperando pra tirar, né? O meu bebê. E aí... E as mães tendo os seus bebês, né? Então, eu achei muito desumano essa parte. Foi no hospital de Laguna, né? Mas fui super bem atendida, as meninas ali, tudo, né? Mas em questão de me colocar na maternidade, eu achei que faltou muita empatia, né? Poderia ter me botado em uma outra sala. E aí eu fiz a curetagem, né? É uma cirurgia, sim, é uma cirurgia. Eu tô anestesiada, né? Anestesia geral. E aí eles fazem ali, retiram, e aí depois acordo, né? Tô nessa sala. Não, eu ainda tô na sala de recuperação, e aí depois eu vou pra essa sala ali da maternidade, né? E aí eu nunca me esqueço do médico batendo assim no meu pé no outro dia pra ver como que eu tava, né? Aí ele assim. Aí ele. É até engraçado. Ele assim, ó. Porque daí a gente queria saber sobre repouso, né? Sobre o que fazer. Daí ele assim, ó. Aqui, ó, pode já tentar de novo. Como se aquilo ali, né, fosse. Como se o Ravi fosse assim um objeto. Como se ele não tivesse existido, como se não fosse uma vida, né? Não, agora tá na hora de... Já pode tentar de novo, não precisa nem esperar. Porque isso acontece, porque 30% das mulheres têm uma perda. Sempre a mesma frase. Sempre a mesma frase. E não foi só de um médico, foi várias pessoas que eu ouvi isso, né? Então... E aí foi isso, assim, essa foi nosso primeiro contato com o luto. E como foi atravessar esse primeiro deserto de perda? Como que ficou a tua relação com o Júlio? Como que ficou a tua relação com a sociedade, com os amigos? Tu preferiu se afastar, ficar mais quietinha? Como que funcionou? Então, em questão ao meu relacionamento, né, eu e o Júlio, a gente acabou se afastando, porque ele sofreu de um lado e eu de outro, né, a gente acabou se afastando bastante, a gente não soube como lidar com isso, e hoje eu entendo, né, que imagina, a gente nunca tinha passado por nada parecido, nem ninguém próximo a gente, né, então... a gente acabou se afastando, mas depois de um tempo a gente acabou entendendo, tentando se reconectar, deu certo, né, a gente conseguiu se reconectar novamente, e as pessoas ficaram bastante do meu lado, assim, né, mas como eu disse, assim, a gente é meio que invisível, né, a gente, amigos, família, né, entendem até um ponto, mas aí depois chega, já acorda pra vida, bora, não adianta ficar assim, supera, né, a frase que eu mais ouvi falar é supera. Daqui a pouco vem outro, e como eu falei ali, como se o Ravi fosse ser substituído. Isso, como filho é substituído. Isso. E assim, a gente nunca supera, né? Não tem como superar a perda de um filho, é impossível. Mas tu aprende a lidar com a tua dor, né? Na verdade, tu aprende a lidar com aquela situação porque tu é obrigada, né? Não tem o que fazer, tu ficou viva, né? Tu ficou viva, então tu vai ter que viver. E nessa hora, a tua fé ficou mais abalada, então? Ou tu se agarrou mais ainda e acabou que o Júlio ficou um pouco mais triste ali nessa parte com Deus? No nosso caso ali, o Júlio ficou pior, né? O Júlio, ele realmente, tipo, largou tudo de mão. Eu lembro até que ele jogou a Bíblia, assim, no chão, de tão revoltado que ele ficou. Eu fiquei revoltada, mas eu não fiquei tanto quanto ele em relação a Deus, né? Eu fiquei revoltada com a situação em si. Mas em relação a Deus, ali naquele momento, não. Só depois, né, do Valentim que tá aí. E o Ravi nasceu em que ano? Ele não chegou a nascer, né? Eu fiz a curetagem ali em 2022. 2022. É isso. E tu ficou com medo depois de engravidar? Muito. Eu falei que eu não queria mais de jeito nenhum. E eu me cuidava e, assim, claro, quando Deus quer, não tem o que fazer, né? Mas eu até hoje não sei como que eu engravidei do Valentim, né? Porque eu me cuidava. E, na verdade, não aconteceu nada, eu só tive um sonho, assim, eu acordei no outro dia e falei pro Júlio assim, ô Júlio, vai lá comprar 2 testes de gravidez. Ele, por quê? Minha menstruação nem tava atrasada, nem nada. Ele assim, não, mas eu quero fazer. Fui, fiz, e deu bem fraquinho. Deu bem fraquinho, assim, os 2. Aí eu assim, eu tô. Ele disse, não tá. E aí todo mundo falando, não tá. Eu assim, eu tô dizendo que eu tô. E, realmente, aí depois eu fiz o beta-HCG, né, e o de sangue.
E mostrou que eu tava, e aí em seguida eu já comecei a fazer o acompanhamento ali, né? Continuei com o mesmo médico, né? Continuei com o mesmo médico. Não deveria, mas continuei. E porque, né, a gente, na Laguna não tem muitas opções, então, como, né, já era meu médico há muitos anos, acabei continuando. E aí foi isso, assim. E aí a minha gestação foi uma gestação normal até, do Valentim. Então, entre a gestação do Ravi e a do Valentim, deu um curto Foi tempo, né? mais ou menos 9 meses. 9 meses até desde a minha perda, né? Desde o dia que eu fiz a curetagem até o dia que eu descobri o positivo. Positivo. Mais ou menos. E aí, quando veio o positivo, qual foi a sensação? Medo misturado com alegria, né? Aquele cuidado, medo de passar tudo de novo. Na verdade, não foi nenhum medo, foi um desespero mesmo, assim. Eu fiquei desesperada, eu falava, não pode de novo. E aí, o medo de acontecer de novo, né? Tanto é que eu passei os primeiros meses, né? Eu fiquei grávida do Valentim 7 meses e meio, né? Ele nasceu de 27 semanas. 27 mais 5. E era um medo, assim, ó, toda vida que eu ia no banheiro, eu tinha que olhar o papel, né? Pra ver se não tinha sangue. Porque o do Ravi eu sangrei, né? Por isso que eu tive a perda. E eu olhava, assim, a calcinha, olhava o papel higiênico toda a vida. Foi toda a vida, até o último dia. Eu olhava a minha calcinha e olhava o papel higiênico. Dentro de ti, tu tinha aquela sensação de a qualquer momento... Tinha. Assim, principalmente ali no começo, né? Depois que passou ali as 12, 13 semanas, que daí a gente faz o morfológico, né? A gente vê que tá tudo bem. Ele era uma criança super saudável, ele era até grande pro tamanho gestacional, pra idade gestacional dele, né? Ele era super saudável, se mexia muito. Nossa, ele não me deixava dormir, ele se mexia bastante. Então, assim, foi uma gestação saudável, né? Eu tive um descolamento de placenta no começo, mas fiz o tratamento, tudo certo. Então, eu realmente achei que ia dar tudo certo, assim. Mesmo com aquele meu medo, ficava um medinho ainda, assim. Mas eu via que com o passar dos meses estava tudo certo, ele estava bem, eu estava bem. Minha vida era normal, eu fazia yoga, fazia academia, eu trabalhava, né? E foi assim. E aí vocês fazem aquela sexagem pra saber se é menino ou vocês esperam o tempo certo ali? Não, a gente fez a sexagem, né? Porque eu sempre tive um sonho de ser mãe de menino. Sempre, era o meu sonho, assim, porque eu sempre fui muito rodeada de meninas, né? Já foi de 2, né? De 2, então assim, eu sempre fui muito rodeada de meninas, porque eu tenho a minha irmã, né, e as minhas sobrinhas, né, que são meninas também, aí claro, depois veio as afilhadas, né, que são meninas também, tirando o Caleb. Então, aí a gente fez, né, porque o sonho do meu pai era ser avô de menino, né? E aí a gente fez, acho que com umas 10 semanas, 11 semanas, assim, a gente fez, daí veio, né, que era um menino. Aí a gente fez uma caixinha, né, fizemos um textinho ali pro meu pai e pra minha mãe, e a gente, pros meus sogros também, né, e a gente entregou pra eles, né, e a gente já tinha escolhido o nome, na verdade quem escolheu o nome foi meu pai. Numa brincadeira ele falou ali que o nome do irmão dele, que ele teve um irmão que faleceu, que era Valentim. E eu me apaixonei por esse nome, né? Valente. Ele foi muito valente. Agora, Valentim foi bem valente. E eu acho que não tinha outro nome pra gente escolher. Ele foi muito valente, ele lutou demais pela vida, assim. Então, foi um nome muito lindo. E aí, quando eu falei pro pai, né? Mostrei pra eles que era menino, foi uma festa. E aí, foi isso. A gente foi curtindo a gestação com o passar dos meses. Na época em que eu te vi na missa, que chamou bastante atenção, foi naquela semana que também veio o Instagram com a notícia de que tu tinha ganhado ele prematuro. Era maio, então, né? Foi dia 24 de maio, foi o dia que ele nasceu, né? Mas eu fui pro hospital no dia 20, né? Eu entrei em trabalho de parto dia 20 e fiquei até dia 24. Ficou 4 dias em trabalho de parto, Priscila. 4 dias em trabalho de parto, porque eu não queria que ele nascesse de jeito nenhum. Eu não queria, porque eu sabia que ele era muito novinho, né? Que as chances de sobrevivência eram muito pequenas. Esses 4 dias, tu olhando hoje, foi o que tu queria aproveitar para deixar ele ali, quentinho. Tu falou, não, meu filho não vai separar de mim nesse exato momento. Até o último momento ele se mexeu, eu tive a conexão ali com ele, até eu morrendo de dor, as contrações, porque eu quis parto normal, né? Sempre foi o meu sonho ter um parto natural em casa, sempre foi o meu sonho, assim. Eu tava me preparando para isso, mas, né, infelizmente não deu. Mas eu tive o meu parto normal, que era o sonho da minha vida, eu consegui. Meu parto foi um parto a jato, não durou 20 minutos, foi muito rápido.
Porque imagina, ele já tava 4 dias ali, me deixa sair, né? E aí foi isso. E aí tu ganha ele em Tubarão, Laguna? Eu fui para Tubarão, né, quando a minha bolsa estourou, que, como eu falei ali no começo, na minha história com as igrejas e tudo mais, né, eu tava na missa de Santa Terezinha, a minha gestação tava tudo ok, eu fui na missa de Santa Terezinha, tava eu, meu pai e minha mãe, o Júlio não estava, ele tava tocando, tava numa festa, e eu tava lá, normal, na igreja, na metade, assim, da missa, eu senti, assim, um corrimento. Assim, que estranho. Mas normal, né? Corrimento. Quando eu olho pra baixo, muita água. Minha bolsa tinha rompido na igreja, né? Na Santa Terezinha, na missa de Santa Terezinha. Isso era que dia de semana? Porque no domingo que antecedia, eu estava na missa, tu também estavas na missa com o Júlio. Foi no domingo. Então foi no outro domingo. Eu te vejo uma semana antes, no próximo, tu está na missa e acaba rompendo a bolsa. Isso. Aí tu vem pra Tubarão? Não, aí eu vou pra Laguna, porque o meu médico era de Laguna, né? Então, na hora, assim, eu fiquei muito apavorada. Eu consegui falar com ele, ele falou assim, ó. Não, eu já tava no hospital de Laguna esperando ser atendida, esperando vir a ambulância. Por quê? A minha bolsa tinha rompido e... Eu acho que eu apertei um negocinho aqui. A minha bolsa tinha rompido e eu não sabia o que fazer, né? E aí eu fui pro hospital de Laguna e fiquei aguardando vir a SAMU, porque eles não queriam que eu fosse de carro, porque talvez eu não fosse atendida, ia demorar mais, né? Porque era pelo SUS. E aí fiquei esperando e deu meia hora e deu 1 hora e eu apavorada, já sem líquido amniótico, eles não vinham escutar o coraçãozinho dele, nada, eu não sabia mais o que fazer, eles bem despreparados. E aí o Júlio chegou. E aí o Júlio chegou e ele, não, tu vai pra Tubarão, eu vou te levar. E aí ele me levou de carro mesmo. De carro mesmo, não esperou nem pela ambulância, né? Não, foi eu, a mãe e o Júlio pra Tubarão. Meu Deus, aquele dia, assim, eu acho que a gente fez em 10 minutos, assim, Tubarão. E aí, chegando aqui, já fui atendida, já fui levada, né? Já fizeram ultrassom, viram que ele tava bem, só tava sem líquido amniótico, né? Daí fiquei tomando soro pra aumentar. Tomei o corticoide, né? Injeção de corticoide pra amadurecer o pulmãozinho dele. Usei sonda para não me levantar, né? Porque quanto mais eu me mexia, mais meu colo dilatava, né? Eu cheguei, eu já tava com 4 dedos de dilatação. E eles não podem te dar nenhum remédio para te travar, né? A hora do parto, né? Eles não podem, no caso, retardar o parto. Não A partir podem. do momento em que entrou em trabalho de parto, tem que deixar. Tem que deixar. E aí, né, como eu disse ali, eu consegui trancar o máximo que eu consegui, né? E aí, na quarta-feira à tarde, né? Então, no hospital foram quantos dias, Pri, até o nascimento? Fiquei de domingo até quarta. De domingo até quarta ele nasce, né? Quarta ele nasce, quarta às 3:30 da tarde ele nasce. E foi muito engraçado porque eu tinha uma doula, né? E ela falava pra mim assim, olha, quando der vontade de fazer o número 2, é porque tá na hora. Porque daí a gente já tava, né, cronometrando ali as contrações e tudo mais. E aí ela chegou e falou pra mim, não, se der vontade, já sabe. E aí me deu uma vontade louca. A minha primeira filha foi parto normal. Eu tinha 15 anos. Eu até um tempo agora, eu era bem contra o parto normal, sabe? Porque eu sofri muito. É porque é um parto anormal, às vezes, né? E eu acho bem engraçado quando eu escuto as pessoas falar, eu tô louca por um parto normal. Chega a me dar um arrepio. Quando eu engravidei da minha segunda menina, da Nayara, eu acho que o meu medo maior era mais o parto. Não era nem a questão de a minha primeira filha ter só 10 meses. Era o fato, não, eu quero cesariana. Mas hoje, analisando, eu acredito que é tudo por conta também do despreparo. Eu acho que qualquer mulher que, né, vai ter um bebê, tem um pré-natal, mas precisa também de um acompanhamento sobre isso, sabe? Porque o acolhimento também sobre o parto é importante, né, Priscila? Sim, com certeza. E assim, a maioria dos médicos são muito cesaristas, né? Eles já chegam falando, vamos agendar a data do parto, né? Que daí eles já calculam a tua DPP ali, né? E eles já querem fazer isso. Então, por isso que eu contratei uma doula. Porque eu, como eu falei, né? Eu sempre tive na cabeça, se um dia eu tiver um filho, eu quero tentar o parto normal. Se não der, tudo bem. Tu não vai deixar de ser mãe, menos mãe, porque tu vai fazer uma cesariana. Não. Mas era o meu sonho. E eu consegui, hoje, né, se eu tivesse um filho novamente, com certeza eu passaria de novo pelo parto normal. É horrível? Mas é uma dor que tu esquece. Só que passa, né? A gente esquece, né? E, Priscila, tem algum momento, assim, que tu chegou a sentir culpa, mesmo sabendo que tu não tinha culpa? Senti muitas vezes, não vou dizer que eu não sinto ainda. Eu trabalho muito na terapia, né, sobre isso, mas quando o Valentim nasce, eu tava tão apavorada com aquela sensação, com aquela situação toda, que E aí o Júlio ali comigo, né? E aí ele nasceu.
E aí elas me ofereceram pra pegar ele e eu não quis. E isso eu me culpo de eu não querer ter pego ele. Porque eu não sei direito, assim, porque eu meio que apaguei muitas coisas da minha mente que aconteceu aquele dia, né? Até converso com o Júlio, às vezes, pra ele me lembrar. Mas eu não quis, por medo. Não sei, na minha cabeça ele tava morto. Na minha cabeça, eu não sei. Na verdade, eu não sei direito, assim. Eu só não Talvez quis. até um instinto de proteção, Isso. porque tu queria o máximo que já fosse fazer tudo que tinha pra salvar ele. Então, assim, qualquer minuto, mesmo que fosse pra chegar próximo a ti, ele estaria na tua mente, ele estaria perdendo mais um minuto. Então, o que tu mais queria era que eles pegassem ele e botassem ele no quentinho. E nós sabemos muito bem que quando uma mulher ganha um filho, não vamos romantizar, porque nós passamos por mudanças hormonais, é muito complicado, Sim. né? Então, assim, uma mulher, quando ela ganha um filho, ela precisa de muito mais atenção, até mesmo do que o próprio bebê. Então, apesar de que isso não é muito bem visto, né? A mulher, ela Não é é muito falado submetida sobre que isso. virou mãe, virou super-herói. Não é assim que Isso. funciona a vida, né? Mas, com certeza, olhando a tua história, foi um instinto de sobrevivência. Hoje, né, depois de muita terapia, eu entendo que foi o que eu consegui no momento. E tudo bem, E tá tudo bem. né? Exato. Claro que a culpa ainda vem de vez em quando, não com a mesma força, a mesma intensidade que vinha. E ele chorando, né? Porque ele já nasceu fazendo escândalo. Ele nasceu chorando, assim, tão pequenininho, né? Ele nasceu com 1 quilo. 1 quilo, mas perfeito, perfeito, assim, todo perfeitinho, bem cabeludinho, assim. E aí, hoje, eu não me culpo tanto em relação a isso, né? Mas já me culpei muito. Foram quantos dias né, o Natal que fala, né? Não, ele foi na quarta-feira, né? E ficou até sexta. E até as próprias enfermeiras lá, né? As médicas ficaram de cara, porque tão pequenininho, ele não precisou ser entubado. Ele não precisou ser entubado, ele respirava sozinho. Então, essa também era a minha intenção de ter um parto normal, né? Porque para ele já conseguir respirar sozinho, né? Até porque como ele ia nascer muito pequeno, né? Na minha cabeça, seria melhor assim. E aí ele nasce, né? E aí na hora, aí o que acontece? Eu não consegui expelir a minha placenta. E aí veio outra preocupação, porque se eu não expelisse, eu podia ter hemorragia, né? E falecer. E aí, o Júlio falando assim, né, ele ficou transtornado, que ele não sabia se ele acompanhava o Valentim, se ele ficava comigo, porque daí eu fui pra sala de cirurgia, né, que eu tive que expelir a placenta e eu não consegui. Daí, Não conseguiu o normal daí. não, teve que ser por intervenção cirúrgica, né. Não queria passar por uma cesariana, mas tive que passar, né, tomar a RAC e tudo mais. E como ele era muito pequeno, né, minha placenta não estava 100% formada, então ela se uniu, né, às paredes do meu útero ali. E aí eram 2 médicas tentando tirar a guria, e aí eu tava acordada, né, eu ouvindo elas falarem, até achei muito antiprofissional da parte delas, né, elas dizendo, ai, mas eu não tô conseguindo tirar, ai, mas nem eu, tá, vamos ver, vamos bater ultrassom pra ver como é que tá, sabe, enquanto eu tava acordada. A placenta, eu lembro que quando eu ganhei a Nicole, a minha primeira filha, ela nasce e depois ainda assim eu tenho que fazer mais uma força, porque realmente, assim, tem algumas mulheres que ela não sai junto. Sim, na Então, verdade a depois, maioria, eu lembro que na época o meu médico, ele falou, Carol, só que eu tava muito fraca, por isso que eu fiquei com muito medo. Carol, faz só mais uma forcinha, porque a Nicole, ela nasceu muito grande, sabe? Ela nasceu com 4 quilos. Nossa, E eu tinha só 15 anos. por isso então, que tu se traumatizou. do parto isso, normal. e daí eu lembro que no final ele ainda falou, quando eu achei que tipo, já tinha acabado, ele falou assim, ó, vai vir mais uma dorzinha, só faz mais uma força que eu preciso que saia totalmente a placenta, assim. Então, assim, realmente é bem assim como funciona, né? O corpo, ele é totalmente já preparado a isso, né? E aí o problema foi esse, como a minha ficou grudada, né, daí teve que ser cirúrgico mesmo, né. Mas deu tudo certo, no outro dia eu fiz ali o ultrassom, né, tinha tirado tudo, não tinha risco de hemorragia. E aí, só que daí qual é o problema? Eu tomei a RAC, né, e aí eu não pude ver o Valentim, eu só pude ver ele à noite. Então, tava naquela agonia, e aí eu precisava subir, porque ele tava na UTI neonatal, eu queria ver, né, porque ele não tinha sido entubado, então eu ia conseguir, né, ver, mexer nele e tudo mais, não podia pegar, né, mas podia mexer e tudo mais. E o Ele chegou a ser amamentado? foi, não por mim, né, eu fiquei tanto é que no dia que ele faleceu eu tava tirando leite, bem na hora eles vieram me chamar, eu tava no banco de leite, ele não tomou do meu leite, não deu tempo, né, ele tomou das mães de leite, né, que elas doam pro hospital, isso é muito importante, né, doar leite pro hospital, eles sempre estão precisando, pros bebezinhos da Nel, né. Sentiu acolhida quando tu teve pro teu filho? Sim, muito.
E aí tu recebe a notícia, então, que o Valentim existiu. Não, antes disso, na quarta-feira ele tava super bem, a gente subiu lá, eu subi à noite, né, consegui ver ele, fiz oração, fiquei ali com ele ali um tempo, conseguimos bater umas fotinhas, fazer uns vídeos, né, dele, o Júlio também, ele era super falador, era muito engraçado, porque desde a barriga, né, o Júlio falava com ele, nossa, ele ficava fazendo uma festa. Agora, se eu falava, outras pessoas falavam, ele não tava nem aí. Ele já tinha uma conexão muito forte com o Júlio, com o pai, né? E tanto é que os vídeos que o Júlio tem, o Júlio falando com ele, e ele, aquele tamanho pequenininho, e ele respondendo, o Júlio resmungando. E aí, na quinta-feira de manhã, foi quando eles chamaram a gente, que eles chamam a gente pra dar os boletins médicos, né? A cada não sei quantas horas a gente tem que ir lá pra médica conversar com a gente. E ele tinha acabado de ter a primeira parada cardíaca, né? Aí ele teve a primeira parada cardíaca, onde ele ficou bastante tempo sem oxigênio, mas conseguiram trazer ele de volta. No total, ele teve 10 paradas cardíacas. E a penúltima, durou muito tempo e ela até achou que ele não ia voltar e ele voltou sozinho. A vontade dele ficar era grande. Bem valente mesmo. Ele era muito valente, assim, por isso que eu digo que não tinha como ter outro nome pra ele. E aí ele teve essas paradas cardíacas, né? E aí a médica chamou a gente, teve uma hora que ela chamou a gente e eu já sabia. Teu coração já dizia. Já sabia. E aí foi a pior notícia que tu pode receber, né? Porque a gente tem esperança, né? Por mais que a gente sabe que ele era muito pequeno, mas a gente, nos dias que a gente ficou ali na UTI neonatal, a gente conheceu crianças que nasceram até com menos idade gestacional. Você ia falar, porque assim, não era tão pouco, né? Você tava com 7 meses. Sim, 7 meses e meio, ele já era completamente formado, né? Só era pequeno, ele só precisaria ganhar peso, né? Mas daí o que aconteceu? Ele pegou uma bactéria hospitalar. E aí, no caso, ele era muito pequenininho, o pulmão não conseguiu, né? E aí ele não resistiu. E aí foi... E aí, mais uma vez, tu passou o luto gestacional, né? Agora tu tinha contato, né, com teu filho, tu realmente viu. Né? E foi ali um período curto entre um e o outro, né? E daí, como que foi enfrentar esse segundo luto? Foi... A ficha não caiu, assim, na hora. Que eu lembro muito do desespero do Júlio, que o Júlio falava, Deus me leva, deixa ele. Ele falava assim... E aí a médica veio perguntar se a gente queria ver ele, né? E aí que vem a culpa, novamente, porque eu não quis. Eu preferia ter a imagem dele resmungando ali dentro da incubadora, bem, né, de fraldinha muito pequenininha, sobrando, né, cabendo outro bebê ali dentro. E eu não queria levar essa imagem comigo. Mas eu acho que... tu fez o que tinha que ser feito. A gente não erra. Ninguém erra nessa situação. Cada um escolhe e faz aquilo que está dentro da sua limitação no momento. Então, o que tu nem precisa é se culpar. Porque tudo que tu pôde fazer, tu fez. E nunca vai ser invalidado a tua maternidade. Tu é mãe. Mãe do Ravi, mãe do Valentim. Qual foi o maior aprendizado que essa dor te trouxe, Pri? Olha, eu acho que mostrou que eu tenho uma força que eu nem sabia que existia. Eu acho que o maior aprendizado foi isso. E saber que, mesmo com tudo isso, Deus não me desamparou. Deus sempre esteve ali, é que eu não conseguia enxergar, né? Na hora da dor, assim, a gente não enxerga muito. Hoje eu consigo ver os cuidados de Deus, assim. É muito engraçado porque, assim, ó, quando a gente não consegue ver os planos de Deus, parece que ele é tão mal com a gente, né? Eu odiei Deus, né? Como tu é católica, eu sempre escuto uma história de Santo Agostinho, que ele ficava embaixo, a mãe dele era bordadeira, ele ficava embaixo da máquina, e ele via só os traços que vinham, e ele falava, mãe, o que tu tá fazendo? Não dá pra entender nada. E ela falava, quando estiver pronto, tu vai entender. E aí depois, quando já estava pronto o bordado, ela sentava ele no colinho dela. E aí ele olhava de cima e via e falava, nossa, agora eu entendi. Então eu fico imaginando Deus colocando tu no colo dele,
o dia que tu compreender, ele vai te mostrar e tu vai falar, agora eu entendi o porquê. Porque com Deus é assim que funciona, sabe, Priscila? É muito difícil mesmo a gente aceitar tudo que vem para nossa fortaleza espiritual. É muito difícil. Eu compreendo total a tua dor, a tua revolta, mas sem sombra de dúvidas que ele não desampara. E quando ele tem planos para as nossas vidas, é da forma que ele quer. E ele já nem coloca nas nossas mãos os projetos porque nós não aceitaríamos. Então eu sempre falo, se ele mostrasse, a gente não ia aceitar, não quero. Então ele é tão perfeito que ele faz tudo certinho, na medida certa. E depois o quebra-cabeça vai se encaixando. A gente não entende na hora, né? A gente precisa de um tempo para conseguir entender pelo menos um pouco. Como eu até mencionei ali no começo, né? Aceitar é muito difícil a gente aceitar, né? Porque desde o meu primeiro positivo lá do Ravi, eu quis muito ser mãe, né? Eu sou mãe, mas eu quis um filho que ficasse, né? E aí eu me perguntava muito, por que eu? O que eu fiz de tão errado, de tão ruim que eu não mereço ser mãe, né? Então eu passei muito tempo, eu passei quase 2 anos me perguntando, né? Me fazendo essas perguntas e realmente eu odiei Deus, eu briguei mesmo com Deus, briguei com a Santa Terezinha, né? Em algum momento, assim, da tua vida, tu teve uma resposta de Deus diante de tudo isso? Deus chegou pra ti em algum momento e, através de alguém, alguma palavra, e tu falou assim, ele não esqueceu de mim, ele é marvado, ele só tá me testando mesmo. Eu tive alguns momentos, né? Algumas pessoas que passaram pela minha vida, que na hora, assim, a gente também não se importa com as coisas que ela tá falando, porque o que tá importando ali no momento é a tua dor, né? Pessoas falavam muito pra mim que ia dar certo, que uma hora ia dar certo, que eu tinha que ter paciência, que Deus estava me testando por algum motivo, algum propósito, que talvez eu não entendesse agora, mas que futuramente, né, talvez. E tem uma pessoa, né, que apareceu na minha vida, até nem pensei em falar dela, mas agora veio, que é a Yara, ela é tatuadora. Ela apareceu na minha vida, eu fui fazer uma tatuagem com ela e ela teve uma visão comigo sem me conhecer. Ela é de Goiânia, né? E lá em Goiânia ela teve essa visão comigo, sem me conhecer. Nossa, Deus é perfeito, né? E ela falou que... Inclusive, ela falou que eu ainda ia levar a minha história pra muita gente. Até comentei contigo, né, Carol? Que eu ia levar a minha história pra muita gente, que eu ia poder ajudar muita gente. É verdade. E me marcou muito o que ela falou, então eu acredito que foi o agir de Deus ali, né? E depois... E depois Deus vai lá e fala assim, vamos lá, Carol, convidar a Priscila pro podcast, porque chegou a hora de botar o Valentim e o Ravi no mundo para que as pessoas conheçam. Eu sempre me privei muito de falar deles, porque eu não era ouvida, né? Eu não era ouvida. Na verdade, eu era ouvida, eu não era escutada, né? Então, assim, as pessoas meio que não queriam saber, então por que eu vou falar, né? Então... as pessoas, elas, na verdade, dentro do meu profissional como terapeuta, né? Eu analiso muito sobre isso, que elas projetam a vida delas nos outros, e o que não traz de benefício para elas, o que elas já não passaram, o que, sabe, isso é muito complicado, né? Só que nós temos que todo dia nos perguntar, assim, quando nós esbarramos com alguém, né? O que será que aquela pessoa já viveu ou ainda vive, né, Priscila? Porque o dia que eu sentei contigo para tomar um café, o que eu conheci era a história do Valentim. Mas por trás da história do Valentim, ouvintes, tinha uma história da Priscila, que já vem enfrentando, né, muitas limitações desde a infância dela. Então, a empatia com o outro é sobre isso. E dentro do teu profissional, porque tu é nutricionista, né? Sim. Como que funciona, assim? Tu consegue ter esse olhar humanizado? Provavelmente sim, porque tu já é muito humana, né? Quando chega um paciente pra ti, né? Eu acredito que tu não consiga só olhar pra ele como um ser humano que tá indo lá. Não, eu acho que tu entrega realmente a tua alma, né? Consegue ouvir eles também. E, de certa forma, tu também tá levando a tua essência a esses pacientes. Eu até, o Júlio briga comigo, né? Tem pessoas que falam pra mim que, tu não quer ganhar dinheiro? Porque a minha consulta geralmente dura 1h30.
2 horas, dependendo, né? Onde uma consulta era para durar 30 minutos. Em 30 minutos eu conseguiria fazer tudo que eu preciso, né? Mas como que tu vai chegar ali para mim, eu só vou te ouvir, né? Qual é o teu objetivo? Vou te entregar um plano alimentar e fazer a avaliação física. Como? Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história. Inclusive, foi na nutrição, né? Foi ali atendendo os meus pacientes que eu conheci pessoas que passaram por uma situação muito parecida com a minha. Onde eu não conhecia, né? Eu nem tinha ouvido falar. A gente ouve abortos, né? O aborto, infelizmente, a gente acaba ouvindo com mais facilidade. Mas não, eu conheci pessoas que passaram por situações que perderam os filhos depois que nasceram normal, né? Tem até uma menina que eu atendo, que ela perdeu a menina dela quando nasceu, né? Tava tudo bem, a gestação perfeita. E morreu, né? Infelizmente morreu quando nasceu. Teve outras que passaram também pela perda? Não, pelo aborto. Meu Deus, pelo parto prematuro? Pelo parto prematuro, né? Conheci pessoas assim também. Inclusive, tem uma outra moça também que o bebê dela nasceu de 24 semanas, né? Uma menina, e tá viva, bem, sem sequelas, né? Então, hoje eu acolho a dor dessa pessoa, né? Mas antes, eu sentiria inveja. É uma palavra feia, é uma palavra forte, mas eu pensaria, por que ela conseguiu? É involuntário, né, Priscila? É involuntário. Não é assim, meu Deus, não, eu tenho inveja. Não, eu só, né, pensava, pô, por que ela conseguiu e eu não? Por que eu não tenho esse direito? Hoje não, hoje eu adoro ouvir essas histórias, eu me inspiro também nas histórias delas. E eu acho que a nutrição também veio muito para isso, porque quando eu entrei na nutrição eu não gostava, eu entrei só por entrar. Lá em 2011, pensa. E Deus já sabia que tu ia se conectar com pessoas que iriam diminuir a tua dor de certa forma, porque ela nunca acaba, eu sempre falo, mas ele vai assim amortecendo e confortando, trazendo outras histórias. Eu mesma me conectei com a tua, e quando eu saí daquele café que tu olhou pra mim e falou, menina, tu é muito forte, eu falei, será que eu sou tão forte assim? Mas é sobre isso, é sobre a gente poder falar, ou nós conversando, né, e a gente entendendo que o outro tá realmente ouvindo nós de verdade. Parece que dá um alívio, parece que vai diminuindo, o peso vai saindo, sabe? A gente consegue ver que tu não tá sozinha, né? Que outras pessoas também passam. Claro que isso não diminui a tua dor, mas tu consegue ver que outras pessoas também passam por problemas, passam pelo luto, passam pela dificuldade que né? Tu não ter o teu filho aqui, né? É uma coisa que nunca vai passar, que eu posso ter 1, 2, 5 filhos, eu sempre vou lembrar do Valentim, do Ravi, né? Eu também tive uma terceira gestação, né? Que eu até comentei contigo, foi uma gestação anembrionária, que inclusive foi ano passado, que também não sei como aconteceu, porque eu tomava anticoncepcional, né? Tava me cuidando, porque aí sim eu realmente não queria mais de jeito nenhum, né? E aí aconteceu de eu engravidar novamente, então também foi um susto. Hoje, né, o que eu consigo, assim, perceber é que talvez, né, eu sou mãe, claro, sempre vou ser mãe, mas talvez a minha história seja na adoção, né? Talvez. Teu coração sentiu vontade de realmente ir para uma fila de adoção. Sim, hoje sim. Hoje a gente tá disposto, né, a esperar o nosso bebê, né, a nossa criança, porque a gente não vai optar por bebê, né? A gente vai optar por uma criança maiorzinha, porque tem muita criança precisando. Que lindo. Então, Deus vai me presentear na hora certa, eu tenho certeza. E eu consigo ver, inclusive, até falei pra ti, né, Priscila? Eu tava no café com a Priscila e Deus pediu pra eu falar pra ela assim, pra ela soltar. Porque quando ela soltar, ele vai entregar tudo que ele tem pra ela. E eu não tenho dúvida disso, né? Amém. E daí tu vai pra fila da adoção, né? Os teus planos são uns, de Deus são outros. Mas o mais importante é realmente essa conexão com a fé, né? Sim, de acreditar, né? Que a dor não é o fim, né? Ressignificar a história, ajudar outras pessoas com a tua história, né? E não é errado sentir, não é errado, não é fraqueza, não. Tu é mãe, tu perdeu, vai ter teus dias de altos e baixos, mas o importante é nunca desistir, né, Priscila? Porque Deus, ele é perfeito em todos os detalhes. O que tu deixaria para os ouvintes, Priscila, sobre essa questão de invalidar a maternidade de alguém que tenha passado pela mesma situação que a tua? O que tu diria para eles, para alguém que está passando por isso, para alguém que já passou e até mesmo para as pessoas, para que elas tenham mais empatia ao conversar, ao ouvir alguém que já passou uma história parecida com essa? Bom,
primeiro, né, a gente nunca julgar sem saber o que realmente aconteceu com a história daquela pessoa. Uma dor não é maior do que a outra, não é porque tu teve uma gestação de 3, 4 semanas e a outra teve um parto de 30 semanas que a tua dor é menor. Não, dor é dor, o luto é o luto, tu, né, não vai ter o teu filho ali, porque a gente tem o sonho da maternidade, né, então o sonho da maternidade já começa ali, né, no positivo. Então, né, não desistir, não deixar a opinião das pessoas que não passaram por aquilo ali te invalidar como mãe, porque eu me senti muito invalidada durante muito tempo. Cheguei até a me questionar se realmente, né, eu seria uma mãe, mesmo não tendo meu filho aqui. Então, é isso, é não deixar as pessoas te invalidarem, só tu sabe da tua dor, só tu sabe o que tu sente. É engraçado, Priscila, porque essa parte de invalidação não é só a mãe que passa por isso. Porque eu tenho 2 filhas e elas foram criadas pela minha mãe, né? Só que por trás de toda essa história, porque elas ficaram na casa da minha mãe e foram criadas, elas são minhas filhas, né? Eu tinha 15 anos, depois eu tive a minha segunda filha aos 17. Só que eu sempre ouvia muito isso. Tu não é mãe delas, a tua mãe é mãe. Não, hoje, com a minha posição, com o meu conhecimento, eu sou a mãe delas. Hoje O céu se rasgou pro meu ventre, elas vieram pra mim. Exatamente. O período que elas estão com a minha mãe, que elas cresceram junto com a minha mãe, eu sempre falo que elas são as minhas joias valiosas, sabe, Pri? E que eu deixei no banco mais confiável que eu poderia deixar, né? A minha mãe é o banco mais confiável que eu poderia deixar, as joias mais valiosas, que eu não conseguia naquele momento, naquele exato momento, estar com elas. Mas eu nunca me senti validada como mãe, mas eu já fui muito julgada. Agora eu tenho uma coisa para falar para vocês, ouvintes. Cuidado quando vocês remetem ao julgamento. Porque mãe é mãe, independente de qualquer coisa. Inclusive, tem mães que moram na mesma casa e são ausentes. Entende? Então, quando eu vim para a parte de terapeuta e eu escutava as histórias, eu analisava que não tem a ver com morar na mesma casa, mas sim com a aceitação da maternidade, de realmente ser mãe. Porque as pessoas, elas realmente têm esse hábito de julgamento. E eu trabalho muito isso, eu falo isso no dia a dia, onde eu vou. Olhem para as pessoas com compaixão, porque por trás de cada ser humano tem uma história. Independente se ela foi árdua, se ela foi difícil, não importa, ela tem uma história. E só nós sabemos o que a gente enfrenta, né? É verdade. Eu quero te parabenizar, Priscila, pela atitude de ir para uma fila de adoção sem querer um bebê já perfeito aos olhos do ser humano. Porque realmente, né, dentro dessas instituições, tem muitas crianças que precisam de um novo lar, de um novo recomeço. A maioria é tudo maior, né? Tudo acima de 3, 4, 5, 10 anos, né? Então, a nossa ideia, né, é realmente pegar uma criança que tá precisando, uma criança que não vai ser tão olhada. Muito lindo. Então, eu acho que talvez, né, como eu disse, só Deus sabe, mas talvez o meu destino seja esse, né? Dar amor e afeto e um lar para uma criança que não teria. O laço sanguíneo, ele não vai dar o fim para a história de alguém, mas o amor, ele vai construir uma nova história. Eu acredito, sem sombras de dúvida, como eu já te falei, né, que tu já é mãe, tu vai ser mãe, eu não sei de quantos, mas eu acho que é bastante até, porque, né, nós temos aí. E eu quero te parabenizar, porque a tua história, ela é inspiradora, sim. Ela vai chegar em outras pessoas que já passaram, estão passando, ou até que estão aí se posicionando aí para uma fila de adoção, mas estão na dúvida. Sim, então, o Histórias que Curam, o podcast Histórias que Curam, é para isso. É para ajudar outras pessoas a acalentar o coração delas e analisar que não é só com elas que acontece, mas com todo mundo acontece de certa forma, né? Sim. E tua força, tua resiliência, tu e o Júlio vão crescer juntos, construir famílias e ajudar outras famílias. Essa é a intenção, é isso que a gente quer. Muito obrigada, Carol. Pessoal, muito obrigada. Eu espero que vocês aproveitem, né, esse episódio que foi de total inspiração, admiração. Muito obrigada.